Muito se fala sobre reforços para o Vasco da Gama nesta janela de transferências. Porém, após a abertura da janela, pouco se comenta sobre a ausência de um diretor executivo no Vasco da Gama. Hoje é quinta-feira, dia 4 de abril de 2024. Hoje se completa exatamente 2 semanas que o Vasco não tem um diretor executivo no comando do seu futebol. A pergunta que fica é: até quando irão enrolar com a barriga? Quem será o novo diretor executivo do Vasco da Gama? A gente vai trazer algumas informações importantes aqui a você, torcedor cruzmaltino, sobre essa busca do Vasco no mercado do futebol pelo novo profissional que será o novo comandante do futebol do Vasco pelos próximos anos. Além disso, é claro, né? A gente não poderia, iremos falar sobre mercado da bola. Vamos trazer algumas novidades aqui importantes sobre as tratativas, negociações que o Vasco vem tocando no mercado visando essa temporada de 2024. Porém, é claro, né, Vascão, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruzmaltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso você não saiba, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. São sempre 3 vídeos diários com muitas informações, muitas novidades sobre o nosso Cruzmaltino. Além, é claro, da sua inscrição, não esqueça, curta o vídeo, ative o sininho de notificação, se inscreva no nosso canal e também compartilhe esse link aqui do canal do Gigante Vasco para que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Show, Vascão? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, este Boa Noite Gigante, falando sobre o que rolou nesta quinta-feira, não no mercado, mas lá no CT Moacir Barbosa, pois o elenco do Vasco voltou a campo nesta tarde de hoje, visando a estreia no Campeonato Brasileiro. O elenco cruzmaltino que hoje, né, novamente foi a campo, porém com uma grande ausência. A ausência de Dimitri Payet. Payet novamente, após, né, se lesionar na terça-feira, assim como aconteceu ontem, nesta quinta, não foi a campo junto ao grupo. Payet foi desfalque, Payet é uma ausência confirmada para a primeira partida contra o Grêmio, assim também como para a segunda partida contra o Red Bull Bragantino, para o terceiro jogo contra o Fluminense e para o quarto jogo contra a equipe do Criciúma. Há uma pequena chance para que o Payet volte nessa quarta partida, mas uma chance assim muito remota. A expectativa realmente é que o Payet retorne apenas no jogo contra o Atlético Paranaense na quinta rodada do Brasileirão. Desfalque, uma ausência que com certeza não há peça de reposição nesse elenco do Vasco e uma ausência que, olha, fará muita falta para o técnico Ramon. Agora o que resta é pensar, é quebrar a cabeça para buscar dentro do elenco uma solução caseira para a ausência do camisa 10 francês. Alguns nomes saem na frente, caso do meio-campo Bruno Prachedes, caso também de Matheus Carvalho, um jogador que o próprio Ramon já chegou até utilizar ali naquela posição, como também Galdamés e Juan Esforça são algumas das alternativas que hoje o técnico argentino tem em mãos para substituir Dimitri Payet. É claro, o substituto jamais será a altura, mas o Vasco tentará buscar internamente um nome que possa desempenhar essa função, fazendo que, no mínimo, né, o Vasco da Gama não sofra tanto com a ausência do nosso francês preferido. Porém, né, vascaíno, vamos prosseguir. Que é claro, foi uma tarde movimentada de treino no CT Moacir Barbosa, porém uma tarde movimentada também com relação ao mercado da bola. Esse vai e vem do mercado está muito movimentado. A janela foi aberta na última segunda-feira, hoje já estamos na quinta, dia 4, e seguem-se as movimentações no mercado, principalmente para o Vasco, né? O Vasco precisa reforçar, o Vasco precisa trazer peças para esse atual elenco e vai focar nessa janela em reforçar o seu setor de meio campo, principalmente o seu setor ofensivo. O Vasco tem algumas carências, essa posição de primeiro volante é uma posição que o Vasco trata com certa cautela e cuidado nessa janela, como também a posição de ponta. Extremos é um nome que o Vasco vai buscar aí
a partir desses próximos dias. Os nomes que nesse momento estão sendo aí negociados com o Vasco da Gama são 3. Vamos primeiramente aqui, antes de falar sobre Martínez, trazer informações sobre o volante do Juventude, Kaique. Porque olha, torcedor vascaíno, para aquele torcedor que esperava que o Vasco não viesse a fazer uma proposta nesta temporada de 2024, ou aliás, para esta temporada de 2024, nesta janela de transferências, o Vasco formalizou uma proposta nestas últimas horas pelo volante Kaique. O volante Kaique, que hoje veste a camisa do Juventude, volante 28 anos de idade, que é um dos grandes destaques do Juventude nesse primeiro semestre de 2024, esteve no radar do Vasco, né, nestes últimos dias. Houve um avanço significativo nas conversas entre Vasco e o Clube Gaúcho e foi decidido hoje que realmente valeria a pena formalizar uma proposta pelo jogador. Com isso, a proposta oficial foi feita, uma oferta de fato feita pelo Vasco da Gama de custo muito acessível, e o Vasco automaticamente nesse momento se cerca caso a negociação com o Marlon Gomes não dê certo. A gente comentou muito com vocês, né, nesses últimos dias, que o Marlon Freitas era o plano A e o Kaique era o plano B. De fato, tudo indica que nesse momento, o Vasco, vendo que o Marlon Freitas vai ser uma situação difícil de se concretizar positivamente, o Vasco já se blinda no mercado, né? Já se protege, trazendo o jogador para essa posição que hoje é carente dentro do Vasco da Gama. O Vasco aposta em um trunfo, aposta em uma aposta, de fato. O Kaique é um jogador que em nenhum momento na sua carreira teve destaque, apenas nesse momento, inclusive, onde veste a camisa do Juventude e vem jogando bola no Campeonato Gaúcho. O Kaique é um jogador que tem passagem por Ceará, tem passagem pela Portuguesa, Paulista, é um jogador já muito rodado no futebol brasileiro, mas nesse momento, com apenas seus 28 anos de idade, que ele está conseguindo se destacar. Ele tem nesse momento um contrato com o Juventude até o final do ano, o que de fato facilita as tratativas, e o Vasco visando aí a possibilidade de ter esse jogador que é destaque nesse momento no Campeonato Gaúcho dentro do seu elenco e pagando pouco, viu como uma boa oportunidade. A oferta que o Vasco da Gama fez, de acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa e do jornalista Vene Casagrande, foi de 2 milhões de reais. O Juventude aí pode se vender o jogador, o Juventude nesse momento inclusive avalia aí, né, no caso essa proposta, até porque daqui a 2 meses o Kaique ficará a 6 meses de encerrar o contrato, o vínculo contratual dele, com o Clube Gaúcho vai até o final do ano. Então daqui a 2 meses, quando chegar ali em junho, o Kaique já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e o Juventude poderá perder o Kaique de graça. Então é assim, meio que entre a cruz e a espada para o Juventude. Ou aceita a proposta, ou daqui a 2 meses o Kaique assina um contrato com um pré-contrato com outro clube e no final do ano sai de graça. Então o Vasco formalizou essa proposta, um valor de fato barato, né? 2 milhões de reais por um contrato válido de 3 anos. Nesse momento, de acordo com informações inclusive lá do nosso grande amigo e jornalista Vene Casagrande, a diretoria do Juventude pediu ao Vasco da Gama para esperar o término do Campeonato Gaúcho e após chegar aí a grande decisão, após passar a grande decisão, né, vai dar aí uma resposta ao Vasco. Além do Vasco, Corinthians, Vitória, São Paulo e também Grêmio são os outros 4 clubes que se interessam na contratação do volante Kaique. Então o Vasco da Gama aí de fato, né, se blindando. A gente falou isso com vocês. O Vasco tem essa semana para definir a situação do Marlon, e se não definisse a situação do Marlon essa semana, iria com tudo atrás do Kaique. A gente vem comentando, para quem acompanhou o nosso vídeo lá de segunda-feira, pode ver a gente trazendo essa informação a vocês. Exatamente essa informação, que o Vasco tinha como plano A o Marlon Freitas. Mas sabendo das dificuldades que enfrentaria pelo Marlon, o Vasco poderia buscar no Kaique esse plano B, essa segunda opção. Um jogador de menor investimento, esse jogador de menor mídia, e esse jogador que nesse momento se destaca e poderia, e aliás, poderia não, né? E pode fazer essa função igual que o Marlon Freitas faz no Alvinegro Carioca. Então o Vasco da Gama hoje formaliza a proposta, 2 milhões de reais por um contrato válido de 3 anos. Deixa aí, é claro, né, a sua opinião nos comentários, se você gosta aí da situação do volante Kaique podendo chegar ao nosso Cruz Maltino. Porque, olha, Vascão, além do Kaique, o Vasco também está em outra frente, que é uma frente até diferente. No caso, sobre o volante argentino, Emanuel Martínez. A situação do Martínez é outra, porque o Martínez inicialmente visto como uma peça de composição, hoje já é visto com outros olhares. Hoje o Martínez é visto por parte da 777, por parte do Vasco da Gama, por parte da comissão técnica, como uma peça grande de oportunidade de mercado. O Martínez é um argentino
de 28 anos de idade, e jogou muita bola na última temporada com a camisa do América Mineiro. Martínez foi o líder de bolas recuperadas no Campeonato Brasileiro. Martínez foi o primeiro em vários quesitos no próprio América, o primeiro em bolas recuperadas, primeiro em desarmes, primeiro em passes decisivos, foi o primeiro em diversos quesitos. Então foi um jogador importante para a América, mesmo caindo, né, na Série B do Brasileirão. Então, diante disso, hoje a comissão técnica do Vasco quer a contratação do Martínez. E o CEO, Lúcio Barbosa, hoje conversa sim com o grupo norte-americano para fazer de tudo para conseguir a contratação desse volante argentino. Hoje é o Lúcio Barbosa, o líder desse comitê, que inclusive é formado pela 777, pelo próprio Lúcio e pela comissão técnica, e exatamente por esse motivo o Lúcio vem realmente forçando, entre aspas, essa barra com o grupo norte-americano para contratar o volante argentino. O nome já está na mesa do Vasco, as negociações com o América Mineiro já estão acontecendo, é um nome que realmente está tendo um carinho grande internamente, vem ganhando força a cada hora que passa nos bastidores da nossa colina histórica, e para melhorar toda a situação, o GE Globo acabou de trazer a informação que o Fortaleza não conseguiu ter ali a proposta feita aceita, né? A proposta do Fortaleza foi recusada pelo América Mineiro. O Fortaleza fez uma proposta de empréstimo, uma proposta que não agradou ao Clube Mineiro, e exatamente por esse motivo o Vasco ainda vive essa expectativa de conseguir a contratação do jogador. De acordo com informações, esse nome já foi aprovado pelo comitê gestor hoje da SAF do Vasco da Gama, e agora o Vasco aguarda aí o aval do grupo norte-americano da 777 para investir, para colocar dinheiro no negócio e conseguir a contratação do volante argentino. É um nome bom, um nome que realmente eu gosto muito, e acho que para chegar aí nesse elenco seria muito importante. Mas deixe a sua opinião aí nos comentários sobre de fato o que você acha da contratação do Martínez. Eu volto a repetir, sinceramente gosto muito e acredito que será um bom jogador aí para fechar com o Vasco da Gama nessa temporada de 2024. Porém, não é apenas de reforço que se vive o Vasco da Gama. O Vasco também precisa trazer o seu diretor executivo. O Vasco segue aí muito atento no mercado, buscando possibilidades para ser esse novo profissional à frente do futebol cruz-maltino. Na ausência e hoje, inclusive, do diretor executivo, o Vasco tem um comitê de futebol que a gente sempre toca no assunto durante os nossos conteúdos, que é formado por Lúcio Barbosa, que é o grande CEO do Vasco. Abaixo do Lúcio tem a 777 Partners, com um corpo de executivos, e tem Ramon e toda a sua comissão técnica. Inclusive, quem hoje vem atuando até de uma forma mais forte dentro do futebol da SAF do Vasco da Gama é o Sebastian Arendt, um alemão que é o diretor executivo do grupo norte-americano. Já que hoje o Vasco da Gama não tem esse profissional, Sebastian Arendt vem atuando com certa frequência dentro do nosso Cruz Maltino. Ele hoje é o Head Scout da 777 Partners, fala português fluentemente e tem comandado aí essa pasta da diretoria executiva do nosso Cruz Maltino. E olha, vascaíno, a gente tem informação a trazer aqui a vocês sobre esse novo diretor, que o Vasco de fato busca. Hoje a 777 Partners é realmente a parte que vem buscando esse nome no mercado. O Alexandre Matos veio ao Vasco da Gama, porém quem foi o grande responsável pela sua chegada foi o CEO Lúcio Barbosa, não foi a 777 Partners que foi atrás do Matos, porém o próprio Vasco, através do CEO, que foi atrás do diretor executivo, e se entendeu internamente que foi um erro. E automaticamente, a partir disso, a 777 tomou a frente do barco, pegou ali o comando da tripulação, e agora a própria empresa norte-americana que está procurando no mercado esse novo profissional. Antes com o Vasco, hoje com a 777. O objetivo, diante de toda essa mudança, né, de programação no mercado, é minimizar o erro na escolha desse novo profissional. E o profissional que hoje é muito bem avaliado pela 777 é o português Admar Lopes. Se é um nome preferido, o nome preferido é desse português. Admar Lopes é um nome realmente muito conhecido, e é a tendência, inclusive, que caso não venha a ser ele, seja um estrangeiro. A 777 procura um diretor estrangeiro para ser esse novo profissional do Vasco, e o Admar Lopes de fato sai à frente. Hoje ele é o dirigente do Bordeaux da França, é um nome que tem muita moral no clube francês. Ele hoje, além disso, também, né, teve passagens por grandes clubes do futebol da Europa. Ele iniciou a sua carreira, a gente trouxe a vocês, né, lá em 2009, como à época um scout
Ele era um profissional que trabalhava como um olheiro, um observador, prospectando talentos, começou sua carreira no Porto de Portugal, passou quase 10 anos, inclusive, da sua carreira trabalhando nessa área de scout. Como scout, passou pelo Mônaco da França e a partir do ano de 2018, ele começou a não ser apenas scout, como coordenador de scout, não do Mônaco, mas do Lille da França. E foi em 20 que ele iniciou a sua carreira aí como de fato esse diretor executivo. Chegou ao Boa Vista de Portugal e logo após a passagem pelo Boa Vista, ele foi transferido para o Bordeaux da França. Ele é o braço direito, né, de Luiz Campos, que hoje é o diretor executivo do PSG. A gente já trouxe até essa informação a vocês. É um nome que de fato interessa ao Vasco, interessa a 777, representantes do grupo norte-americano já conversaram com Admar Lopes e se é um nome preferido hoje no Vasco da Gama é o nome do português. Vamos ver de fato o que irá acontecer, mas é um nome que interessa e muito ao Vasco. Então, na ausência do diretor executivo, o Vasco mira o português Admar Lopes. Então, foi um boa noite gigante agitado, né, vascaíno? Informações importantes, um vídeo quente, um vídeo movimentado, como a gente prometeu lá no início. Se curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.